Glória a Deus. Quem está vivo, dá um glória. Aleluia. Jesus já se faz presente aqui nesta casa, amém? E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Eu te convido nesta noite, em nome de Jesus, amém? Abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Segunda de Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 12, em nome de Jesus. Segunda de Coríntios, capítulo 12. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 12, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Segunda de Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim, irmãos: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve, ou de mim ouve, né? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se me desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, palavra do Senhor, não é isso? Palavra de nosso Deus para nossas vidas neste momento. Momento em que a qual passamos a buscar do Senhor,
a buscar na direção de Deus, pedindo ao Senhor que nos guie os passos e nos coloque cada vez mais na vereda da sua justiça, nos encha com a sua sabedoria, com a sua palavra, com a sua graça, com o seu conhecimento, para que possamos progredir e não retroceder, principalmente no dia mau. Ora, nós já estamos no fim de todas as coisas, meus queridos irmãos. E o fim é próximo. É dado então uma grande largada para que venhamos chegar ao fim. E quando a trombeta tocar, venhamos então ser recolhidos, ou, não é isso? Talvez aí ressuscitaremos do pó. Haja visto que a trombeta pode tocar a qualquer momento, pode ser esse ano, pode ser ano que vem, tem como também ainda pode ser daqui a alguns anos, mas nós não sabemos do dia da manhã. Hoje, irmãos, não é como antigamente que as pessoas, elas tinham ali a sua identidade, e a maioria das mortes que conhecíamos antigamente eram mortes de pessoas já idosas, pessoas que estavam ali já passando, velhinhas, já na terceira idade, e chegava então até o momento da sua morte. Hoje não tem mais isso. Hoje nós nos deparamos com um grande acervo, um grande número de óbitos que estão acontecendo nos últimos dias, que não são equiparados à velhice ou à juventude. A morte hoje, ela está tão normal nos últimos dias, que passa uma semana aqui, passa uma semana outra ali, já morreram 2, 3, sendo eles terceira idade, jovem e até crianças. Até crianças hoje não estão escapando mais da morte. Até jovens e adolescentes hoje não estão escapando mais. Nós tivemos um caso agora, no início do ano, onde um irmão querido, uma irmã querida, muito querida por nós, acabou perdendo o seu filho, ainda novo, que tinha acabado hora de completar 12 anos de idade. E para o ateu, que muitas das vezes usa isso, e para aquele que está afastado usa isso como um argumento, fala: que Deus é esse que permite uma criança morrer, que permite uma criança de 10, 12 anos vir a óbito e não dá o livramento? Se esse ateu ou se essa pessoa afastada soubesse do que estava, da asneira que estava falando, soubesse do significado que é quando a pessoa morre e se é transpassado, e ele é transferido desse mundo para o mundo espiritual, ele entenderia que todas as crianças, pelo menos a maioria, ele entenderia que as crianças, elas estão tendo um grande livramento da parte de Deus por estar sendo recolhidas desse mundo. Muitas crianças hoje já estão no paraíso com Deus, num lugar melhor, tendo uma vida melhor, tendo paz, gozo, descanso, entendendo mais de Deus e vendo Deus perto, face a face. Agora, do contrário, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens que morrem num fim trágico sem Jesus. O problema de tudo hoje, irmão, não é morrer. Hoje está uma coisa normal, a gente encontra a pessoa conversando hoje com a gente, de repente, quando passa uma semana, 2 dias depois, ficou sabendo, fulano, estava conversando com ele ontem, anteontem. Pois é, morreu. Pois é, aconteceu isso. Hoje está normal, irmão. É o fim dos tempos. Tem aumentado o número de mortes, o número de óbitos em todo o planeta Terra. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. São várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos aí o cavaleiro, os 4 cavaleiros, cavaleiro da fome, da peste, o cavaleiro da morte, que estão rodeando também o planeta Terra.
Nós temos enfermidades também. Além de enfermidades, nós temos causas naturais, acidentes, terremotos em todos os lugares, em muitos lugares. Nós temos um montante de coisa acontecendo ao mesmo tempo para contribuir para a ceifa da morte. E assim, irmãos, tem sido normal, tem sido notório. Antigamente, quando a pessoa morria, aquele mês inteirinho a cidade parava. Era comentado, ficava em luto a cidade praticamente. Passava um mês, 2, 3 meses comentando. Mas hoje não, irmão. Hoje a pessoa morre ali, passa um dia, todo mundo comentando, daqui a pouco acabou, todo mundo seguindo a vida normal, esquece, todo mundo sorrindo, bebendo, comendo, se esquecendo daquela pessoa que acabara de morrer. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e tem se esfriado até dentro das igrejas, tem se esfriado até perto de nós. Ou seja, tudo aponta e tudo já está ali no estreito, a ponto de dizer que Jesus está às portas, ele está voltando. Agora eu quero chamar a sua atenção para que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Coríntios capítulo 12, dizendo sobre tudo aquilo que ele estava passando. Paulo, ele era um homem que buscava tanto a Deus, era um homem que quando teve um encontro com Deus, buscou Deus bastante, buscou Deus de forma tão abrupta, de tão intensa forma, que ele chegou a ser arrebatado. E ele sendo arrebatado, ele não consegue explicar se ele estava no corpo, se ele estava fora do corpo. E quando ele foi arrebatado, diz a Bíblia, relatado por ele, que nos céus ele foi levado, e quando chegou lá ele viu coisas inefáveis, inimagináveis. Ouviu coisas inefáveis e inimagináveis, que não é lícito falar ao homem natural, que não é lícito falar aqui na terra, que não é lícito falar para homem algum. E por mais que Paulo falasse muitas das coisas que ele viu, e muitas das coisas que o Senhor permitiu ele ver no céu, o homem jamais compreenderia, o homem jamais pode compreender aquilo que está preparado para a humanidade, aquilo que está preparado para aquele que está na presença de Deus, para aquele que está como servo de Deus, para aquele que está como homem e mulher de Deus, seguindo esse caminho, seguindo a vida até chegar no céu. E por conta disso, diz a Bíblia que o Senhor colocou um espinho sobre a vida de Paulo. Aí o que me chama a atenção é que tem teólogo, num absurdo que diz por aí, que ninguém sabe qual era o espinho que estava sobre Paulo. O que mais me espanta por aí é que a pessoa sem conhecimento de causa, sem ler a Bíblia e buscar a palavra de Deus, fica aí debatendo por aí, sem entender daquilo que está falando, tentando imaginar qual é o espinho que estava sobre a vida de Paulo. Tem teólogo, tem apóstolo, tem pastor que afirma que a Bíblia não diz, que Paulo não falou qual era o seu espinho. Aí tem alguns que tentam levar a imaginação e tentar chutar, imaginar, falando que o espinho na carne provavelmente poderia ser uma mulher, já que ele era solteiro. Tem gente que fala que o espinho na carne talvez era dinheiro de Paulo. Paulo talvez ele tinha uma recaída de dinheiro. É gente que não lê Bíblia. É gente que não procura buscar o conhecimento. Para, irmão, pensa bem. Se o espinho na carne de Paulo fosse mulher, Paulo estava no inferno. Tem muita gente que se apoia nisso para poder pecar, irmão. Se o espinho na carne de Paulo fosse mulher, tá certo. O espinho na carne dele é mulher. Mas a Bíblia está escrito que é proibido, que é extremamente pecado, que a fornicação não deve ser nem anunciada, nem nomeada, nem falada no meio dos santos. Efésios capítulo 5. Tá, se o espinho na carne de Paulo fosse mulher, está escrito que adultério é abominação. Que aquele que cobiça a mulher do próximo também é pecado. É abominação. Então Paulo, se ele tivesse esse espinho, como é que o próprio Deus, que fala, que vai para o inferno todo aquele que está na fornicação, todo aquele que está no adultério,
todo aquele que comete qualquer tipo de adultério, infidelidade conjugal, está escrito na Bíblia que não herdará o reino de Deus. Está escrito lá, Coríntios capítulo 6, versículo 10, não erreis, nem os devassos, idólatras, perjuros, fornicadores, adúlteros, herdarão o reino de Deus. Como? Como que está escrito que os adúlteros não herdarão o reino de Deus? E se Paulo tivesse um espinho na carne que fosse mulher, e Paulo foi para o céu? Aí tem muito pregador por aí, tem muito teólogo que se apoia nisso, afirmando que o espinho na carne de Paulo, que Paulo tinha um espinho, que era uma mulher, que era qualquer coisa do tipo, e usa disso como pretexto para poder pecar, irmão. Usa disso como pretexto para poder fornicar, para poder cobiçar a mulher, usando como fraqueza. Ah não, porque Paulo tinha uma fraqueza, nós não sabemos. Tem muita gente que usa disso para poder se apoiar no pecado. E aí vai contra a palavra de Deus, porque a Bíblia está escrito que é proibido fornicação, ele pratica fornicação. Aí vai contra a palavra de Deus, que a Bíblia está escrito que é proibido adultério, aí ele pratica o adultério. Aí vai contra a palavra de Deus, a Bíblia está escrito que é proibido defraudar, roubar, que ladrão nenhum vai entrar no reino de Deus, ele vai e rouba. Aí por justificativa ele fala, não, mas tem que entender que isso aí é a minha fraqueza. Paulo também tinha um espinho na carne. Paulo também tinha uma fraqueza na carne, um espinho, Paulo também. Oh Jesus, até onde nós vamos parar, irmão? Aí tem muitos que, por sem conhecimento bíblico, acaba caindo na falácia, na ladainha desses pregadores, desses pastores por aí afora, que alegam isso, e a pessoa sem mostrar o conhecimento da palavra de Deus, se leva, deixa-se levar por esse engano de Satanás, por essa mentira, e aí acaba se apegando no seu pecado de estimação como fraqueza, e se debruça e fala, não, Paulo também tinha um espinho na carne, esse aqui é o meu espinho é esse aqui, a mulher. Só que Paulo ele fala qual era o espinho na carne dele. Entenda uma coisa, igreja do Senhor, espinho na carne não é pecado. Quando Deus coloca um espinho na tua carne, não é um pecado que Deus coloca na tua carne. Não é uma prática de abominação e de pecado. Quando Deus coloca um espinho na tua carne, não tem nada a ver com pecado, com prática de pecado para você pecar. Espinho na carne não é legalidade para pecado. Quando Deus coloca espinho na carne, não tem nada a ver com pecado. Um espinho na carne pode ser uma doença, pode ser um problema de respiração, um problema respiratório, pode ser uma patologia que não tem nada a ver com pecado. Espinho na carne pode ser uma guerra espiritual, você perder noites de sono, não ter mais o seu sono recobrado, ficar anos sem dormir direito, sem ter uma saúde perfeita, e aí você ora a Deus, Senhor, me cura, o Senhor fala, não, isso aí vai ser teu espinho na carne. Agora, espinho na carne, Deus colocou um espinho na carne, na minha vida. Qual o espinho, irmão? Então, o meu espinho na carne é paquerar as varoas da igreja, é minha fraqueza. Ô irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pior que tem gente que acredita nisso. E espinho da carne não tem nada a ver com legalidade de pecado, que vai contra a Bíblia. Paulo ele fala qual é o espinho que estava sobre a carne dele. Paulo fala, orei 3 vezes para que se desviasse de mim. A saber, qual era o espinho? Versículo 7, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava, me batia. Aí eu pergunto para a igreja, o mensageiro de Satanás que chegava lá e batia em Paulo.
Não sei se ele incorporava em alguém no meio da plateia, no meio do público que estava na praça, ou no meio de algum ouvinte da pregação, e essa pessoa incorporada ia lá e batia em Paulo. Não sei se espiritualmente mesmo, aquele espírito maligno vinha espiritualmente, atravessava e cruzava aquela linha de fogo, que Paulo era um homem de fogo, de oração. E quando aquele espírito atravessava, o Senhor permitia, e o espírito mesmo ia lá na cara de Paulo e batia. E esse, no mundo espiritual, trazia para o mundo físico, e Paulo sentia no mundo físico. Eu só sei de uma coisa, era um mensageiro de Satanás que o Senhor permitiu tocar em Paulo. Aí eu pergunto para a igreja, isso é pecado, irmão? Isso era a prática de pecado que Paulo fazia, que era pecado? Quando somos tocados muitas das vezes por Satanás, não é pecado. Às vezes é um espinho na carne. Jó foi tocado, quase que pisado, moído por Satanás. Isso é pecado, irmão? Espinho na carne não é prática de pecado. Muitas das vezes o espinho na carne vai ser uma guerra espiritual. Vai ser um toque do maligno, como o Senhor permitiu Paulo, para poder tocar na carne dele. Vai ser uma doença às vezes, uma enfermidade. Para você não se dar como super-herói e nem como bonzão. Porque Paulo falou, o espinho veio para quê? A fim de que eu não quê? Me gloriasse, me vangloriasse. O espinho na carne veio para quê? A fim de que eu não me exaltasse. Como tem muita gente aí que está na mídia, está se exaltando, irmão. Tem muita gente aí que está, subiu 1, 2, 3 degrauzinho, já está se exaltando. Só ele que quando ora o milagre acontece. Só ele que é usado. O único ortogado, o único autorizado divino por Deus. O único com a identidade real. O único exclusivo, usado, autorizado. Aí começa a se achar. Começa a se ensoberbecer. Não é bem por aí que Aí o que Deus permite? Uma enfermidade. O que Deus permite? Vou colocar um espinho. Vai lá, um mensageiro de Satanás. Tudo que esse homem fizer agora, quando ele construir uma casa, eu vou derrubar a casa dele. Ele constrói, eu derrubo. Às vezes uma esterilidade. A partir de hoje não vai ter mais filho. Pode ser. Vai crescer na terra, vai envelhecer e morrer e não terá filho. Pode ser também um espinho na carne, infertilidade. Mas espinho na carne não tem nada a ver com a minha fraqueza, é mulher. É porque eu jogo muito no jogo do bicho. A minha fraqueza, o meu espinho na carne é que eu sou viciado. Oh, meu Deus do céu! A minha fraqueza é que meu espinho na carne é que eu jogo no jogo do bicho, sou viciado em cocaína, em droga. Esse é meu espinho. Sai pra lá, diabo. Sai pra lá, mentiroso. Isso aí é pecado, é fraqueza de carne mesmo, é pecado que está reinando sobre a vida dessa pobre alma. Espinho na carne. Não tem nada a ver com legalidade de prática pecaminosa, para você pecar. Está aqui, Paulo explica, era um mensageiro de Satanás que vinha e me batia. Eu orei 3 vezes. Não sei, irmão, a Bíblia não diz e Paulo também não explicou. Se o mensageiro incorporava em alguém, ou se ele vinha espiritualmente, ou se eram os dois. Às vezes ele incorporava em alguém, vinha. Às vezes ele vinha só no mundo espiritual mesmo e batia, e no mundo físico aquilo era assim. Não sei, irmão, às vezes eram nos dois, às vezes era de um jeito, mas uma coisa é certa, o mensageiro vinha. Paulo orou 3 vezes. Quem sabe Paulo não tentou expulsar, né? Ele viu o demônio vindo, tentou expulsar, e Deus falou, não vai expulsar não, isso aí vai ser teu espinho. E aquela autoridade de Paulo com toda a autoridade expulsava demônio. Paulo era um homem de Deus, tinha autoridade no mundo espiritual. Quando Paulo exerceu a autoridade, não funcionou.
O Senhor falou, não vai funcionar. É o espinho. E ali aquele mensageiro batia em Paulo. E aí? Aleluia. Glória a Deus. E aí Paulo explica. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Eis que estou pronto pela terceira vez para ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, meu Deus. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha só, irmão. Mas seja assim, eu não vos... seja assim, eu vos fui pesado. Eu não vos fui pesado. Mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Tito, enviei um deles, irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andando porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidade. Ele sentia prazer, perseguições, angústia, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando vier a fraqueza, sinta prazer, irmão. Está sofrendo angústia? Não fica murmurando da vida, não. Sinta prazer no Senhor. O verdadeiro homem de Deus, ele anda na contramão do mundo. Necessidade, perseguição, sinta prazer. Não fica murmurando, não. Ah, eu estou sofrendo perseguição. Fulano está me perseguindo. Ciclano está me perseguindo. Sinta prazer, irmão. Foi injuriado. Engraçado, né? Eu estou com uma causa de uma irmã querida que ela não foi nem tão injuriada assim. Ela sofreu uma injúria aí. Uma injúria muito... Não foi muito grande, mas foi uma injúria. E essa irmã... ela se revelou, irmão. Tu não consegue nem falar com ela direito. Porque já acionou a justiça, que já acionou não sei quem, e botou advogado, e botou juiz, e botou todo mundo, irmão. E falou que aquela irmã que causou a injúria vai ter que pagar, vai ter que vender casa, vai ter que vender até tudo, irmão, até a roupa do corpo, para poder pagar tudo aquilo de volta que ela investiu. E a irmã com aquela ira no coração. Falei, meu Deus, é da igreja. E em vez de sentir prazer pela injúria, olha aqui Paulo falando, Paulo sentia prazer. Paulo diz, antes eu sofro o dano e padeço. Não, ela não sente prazer na injúria. Conta para todo mundo, a cidade toda já sabe do que está acontecendo. Aí os crentes que não vigiam ficam tudo revoltado, toma a dor daquela irmã e fica revoltado, fazendo artimanha para aquela que ocasionou a injúria. É o tempo do fim, irmão. Hoje, se você sem querer, está certo que tem muita gente que é de má fé, mas se você sem querer causar alguma injúria, algum dano, algum irmão, ele vai ter que me pagar. Ela vai ter que me pagar cada centavo. Mas Paulo era diferente. Se alguém fazia ele sentia fraco, ele sentia prazer. Se alguém injuriava Paulo, ele sentia prazer. Quando Paulo passava necessidade, ele sentia prazer.
Quando Paulo sofria perseguições, ele sentia prazer. Quando a tristeza, a angústia tentava assolar e arrancar a porta do coração dele e arrombar, Paulo sentia prazer. Aleluia. E aí ele explica: esse prazer que eu sinto é por amor ao evangelho de Cristo. Aleluia. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Sinta prazer. Não deixe esse mundo te abater, irmão. Não deixe esse mundo formar o teu caráter. Não deixe esse mundo reger as tuas convicções. Pelo mundo, vai ter que pagar mesmo. Pelo mundo, olho por olho, dente por dente, né? Vida por vida. Pelo mundo, não, isso não vai ficar assim não, porque, mas pelo reino de Deus, você perde aqui para ganhar lá. Quem perder a sua vida aqui, acha lá. E quem correr atrás para ganhar a sua vida aqui, perderá a sua vida no céu. Deus sempre anda na contramão do mundo. Ande na contramão do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Fique de pé nesta noite em nome de Jesus, amém?